diz para nós então as Sagradas Escrituras. Veja bem, Efésios capítulo 6 e verso 5. Efésios capítulo 6, verso 5. Veja o que diz para nós aqui. Glória a Deus. E vós servos, veja bem, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na singeleza de vosso coração. Veja, como a Cristo. Muito bem, então esse é o verso 5. Olha o que diz o verso 6 agora. Servindo-os não somente quando vigiados, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de coração a vontade de Deus. Olha só, verso 7. Servindo-os com toda boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Verso 8, olha o que diz. Sabendo que todo aquele que fizer o bem será recompensado. Glória a Deus. Por nosso Senhor, seja servo ou seja livre. Glória a Deus. Veja aqui revelação gloriosa na santa palavra de Deus para as nossas vidas. E o que nós vamos tratar aqui hoje, ele é um ponto específico que nós vamos tocar, é o seguinte. Você conhece as Escrituras, serve ao Senhor Jesus, e essa passagem bíblica está nos dando orientações, revelações do nosso comportamento, da nossa postura, do nosso posicionamento, né? Ou como se comportar, como se posicionar no ambiente de trabalho, né? Na empresa, seja qual for o local, ou seja, o ambiente, mas ele é específico, voltado para esse ponto. Ele está tratando acerca disso, né? Então vamos entender melhor. Veja quando ele diz aqui, né? Vós servos. É claro que ele está tratando no contexto da Bíblia para aqueles dias atuais, para o tempo específico aqui que o apóstolo Paulo está dirigindo, né, as orientações, ou seja, as verdades bíblicas, é para esse pessoal, né, muitos ali, imagine essa época aqui, nós estamos falando de um contexto ainda onde as pessoas ali eram submetidas a trabalho escravos, né, e tudo mais. Por isso então que ele usa essa linguagem, né, vós servos. E muitos ali que outrora eram hostilizados, né, sofriam demais na mão dos seus senhores, e agora essas pessoas estavam em Cristo Jesus, né? Então por isso que vem essa orientação através da vida do apóstolo Paulo a esses irmãos, como eles deveriam se comportar, visto que nós, todos aqueles que recebem a Cristo, agora são novas criaturas.
E como que se aplica para o nosso contexto, para os nossos dias? Muito bem. Né, os tempos se passaram, as leis, os cuidados, os deveres, as obrigações, tanto das empresas, dos empregadores, dos empregados. Mas quando olhamos para as Escrituras, sim, aplica também para todos nós. Então, aplicando isso aqui para as nossas vidas, veja bem, né, vós servos, ou seja, vós colaboradores, funcionários, né, você que faz parte dessa empresa, dessa corporação, né, desta instituição, veja bem. E aí ele vai ensinando, né? Obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na singeleza de vosso coração, como a Cristo. É claro que quando nós vamos pesquisar um pouco sobre isso aí, a gente sabe que uma das né, maiores reclamações dos funcionários, dos colaboradores, está ali nessa relação de liderança, ali o dia a dia, a forma que o convívio. Então, é uma máxima, né? E de todas as empresas, né? Há grandes desafios, ali tratado pelo departamento do RH, né? Há todo ali uma continuidade nesse trabalho, devido, imagina, o dia a dia, né? Das pessoas de convivendo no ambiente de trabalho. Então nós temos todos os departamentos que atende, que trabalha em cima desses fatos, trazendo melhoria, fazendo estudos, né? Como isso pode melhorar, o departamento também de segurança, né? E por aí vai. Então veja, e as Escrituras Sagradas traz isso aqui para nós, então. É interessante que ela fala assim, ó, servindo-os, né? Não somente quando vigiados, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo que fazem de coração a vontade de Deus. Olha que interessante, né? É muito verdadeiro esse aqui, né? Por exemplo, alguém está lá trabalhando, se ele percebe que o seu líder, que o seu fiscal, né, está ali por perto, a pessoa vai, né, trabalhar certinho e tal. Mas se a pessoa perceber que não tenha ninguém ali por perto, vai logo lá fazer seu corpo mole, né, trabalhar relaxadamente, deixando a hora passar e toda aquela situação que só quem trabalha, né, sabe o que acontece. Então, como que nós recebemos esta palavra? Como aplicar isso nas nossas vidas? Veja bem que interessante. Porque ele diz assim, ó, né? Com singeleza de coração, como a Cristo, servindo-os não somente quando vigiado, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de coração a vontade de Deus. Então veja que na revelação das Escrituras, e é verdade que a Bíblia diz, né? Tudo que se for fazer, fazei para a glória de Deus, né? Fazei para o louvor de Deus, né? Nós que servimos a Deus agora. Olha o que ele diz: servindo-os com toda boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens.
Então veja, isso aqui é uma revelação, porque isso traz para todos nós uma graça, né? E uma autoridade tremenda para se comportar nesses ambientes. Porque quando alguém vê de fora, não vai entender. Mas você entende, né? Porque você está ali fazendo as suas atividades, você está... A sua ação, a sua motivação, o que está te motivando ali é porque você está fazendo aquilo para ao agrado do Senhor, né? Você está executando as suas tarefas para o louvor de Deus. Olha que interessante. E nisso é muito tremendo, porque você, né, confirma o que as Escrituras declaram sobre nós, né? Que agora em Cristo nós somos servos de Cristo, quer dizer, ferramentas de Deus, né, para o louvor do Senhor. Que coisa tremenda, não? Só que não para por aí. E agora o verso 8 é interessante, olha. Sabendo que todo aquele que fizer o bem, né, ou seja, decidir, seguir, obedecer e praticar essas verdades bíblicas, será recompensado por nosso Senhor, seja servo ou seja livre. Eu fico muito maravilhado com isso aqui, porque, veja bem, eu, pela graça de Deus, eu trabalho já em empresas, né? Comecei a trabalhar desde da maioridade, 18 anos, e desde então eu trabalhei em várias empresas, né? E é interessante porque a quantidade de reclamações, né, que existe ali dos funcionários, dizendo, olha, a empresa não me valoriza, o meu líder não me valoriza, aqui já tem os queridinhos, né? Então há muita reclamação, outros dizem, olha, eu estou aqui, mas não sou valorizado, não sou valorizada, né? Então isso existe muito, e as Escrituras vêm para nos trazer esta verdade, para nos trazer esta direção, né, de Deus. Dizendo aqui, olha, é uma promessa, sabendo que todo aquele que fizer o bem será recompensado por nosso quem? Pelo nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, então veja, com esse entendimento das Escrituras, acredite, né, pode ser a empresa que você tiver, pode ser o departamento que você tiver, quando você entende essas verdades e pratica elas, né, e recebe elas na tua vida, no teu coração, e descansa no Senhor, meu irmão, minha irmã, perceba que aí o próprio Deus é que trabalhará ao teu favor. Agora, imagine só, você acha mesmo que o homem, ou a mulher, ou, né, a autoridade do homem é maior do que a de Deus? Né? Ou você acha mesmo que alguém que queira te prejudicar no seu ambiente de trabalho, na sua profissão, vai resistir à ação divina a teu favor? Certamente que não, né? E você será grandemente abençoado. É claro que a partir do verso 9, ele também, as Escrituras daí vai começar a tratar agora com os senhores, que nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Então, a Bíblia, ela trata com as duas situações, né? Porque tem essas duas pontas, na verdade, o empregado, mas também o empregador, né? É claro que nós sabemos que existe ali um funcionário, né, que não se posiciona, né, que faz corpo mole, que não se adequa às diretrizes da empresa, mas nós sabemos também que existe ambiente ali com lideranças muito negativas, lideranças extremamente sem visão, sem compreensão. E as Escrituras tratam disso também, que nós vamos ver em um próximo vídeo, ok? Seguindo aqui, nós temos algumas referências bíblicas que reforçam ainda mais
estas verdades bíblicas. Vamos pegar, por exemplo, Colossenses 3:22. Veja bem, Colossenses 3:22, eu tenho aqui, muito bem, vamos ver, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses 3:22, diz assim para nós, ó, muito bem, glória a Deus, diz assim, vós servidores, olha aqui, aqui ele já usa a linguagem servidores, percebe aí? Vós, veja aqui, ó, vós servidores, Colossenses capítulo 3, verso 22, vós servidores, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, né? Porque você sabe que uma vez que nós estamos ali nas dependências de uma instituição, uma vez que nós assinemos ali um contrato, né, um registro de trabalho, naquele período de trabalho ali, nós estamos sujeitos, né, aos deveres e às obrigações, né, aos direitos também, é claro, daquela empresa. Né? E os superiores, né, os fiscais, seja quem tiver ali ao posto, então eles têm uma autoridade sobre a pessoa que está ali, né? Então há toda uma hierarquia. Por isso que a Bíblia trata assim: vós servidores, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, né? Não servindo somente diante de seus olhos. Isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui é uma prática muito comum para quem não conhece as Escrituras, né? Mas para você que conhece as Escrituras, ou se não conhecia, ficará conhecendo agora, perceba que não é inteligente, né? Não é sábio o comportamento de fazer só as vistas, né? Só faz bem feito quando está sendo vigiado, entendeu? Então aqui é uma grande verdade e uma grande solução, como eu disse no início, né? A queixa que existe entre os funcionários é absurda, né? A pessoa está ali vários tempos e anos e reclama, né? E dizendo que não é valorizada, não é atendida, né? Mas muitas vezes não está observando estes princípios, né? Que o seu desenvolvimento, né? Você precisa fazer, e por isso a importância desse vídeo, né? Veja, então, mas como é que eu vou fazer, então? Como é que eu vou ser motivado a fazer se não sou valorizado ou valorizada? Mas você vai estar fazendo para o seu Deus. Você está fazendo isso para a glória de Deus. Veja bem, né? Então, não servindo somente diante dos seus olhos, como quem procura agradar aos homens. E é frustrante, né? O que a Escritura diz, na verdade? Porque quando a pessoa tem ali seu comportamento positivo somente na vista do seu superior, né? Por isso que depois a pessoa é frustrada, né? Porque tudo uma questão de semeadura, na verdade, é uma questão de se eu estou semeando, tudo que eu semear, eu vou estar colhendo. Então percebe? Então por isso que depois vem a frustração, depois vem, né, a decepção, e aquilo traz danos para a pessoa. Aí ele diz, mas, veja bem, verso 22, né? Mas com sinceridade de coração no temor do Senhor. Olha que bonito. Olha que bênção que é a vida cristã na terra. Que bênção de Deus é um cristão, um servo de Deus, né, na sociedade. Esse também é um dos motivos desse vídeo, não é verdade? Olha que coisa linda, então. Verso 23. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como fazendo para o Senhor e não para os homens. Imaginem, meus irmãos, que coisa tremenda agora, né? Você ali trabalhando com aquela alegria, com aquele contentamento. Puxa, né? Como essa pessoa consegue fazer isso aí, né? Às vezes é uma atividade difícil de fazer,
Às vezes é uma atividade que não é lá, né? Porque a gente sabe disso, no processo ali de qualquer empresa, de qualquer atividade, existe aquelas atividades mais difíceis, mais rejeitada, isso é fato, não é verdade? E você está lá ou estará lá fazendo isso, mas segundo as Escrituras. Veja bem, verso 24. Olha de novo aqui, né? Sabendo que do Senhor recebereis ao quê? Recompensa da herança. Glória a Deus. Veja bem, pois tendes servidos a Cristo o Senhor. Tá vendo? Que coisa linda. Verso 25 ele conclui. Mas aquele que cometer uma injustiça receberá como pagamento a injustiça que cometeu. E nisto não haverá parcialidade. Olha que coisa isso aqui para nós fechar. Aqui nós temos a resposta, então, né, muito poderosa para os grandes lamentos, né, as grandes queixas, né, de muitas pessoas, né, no seu ambiente de trabalho. E mais, imagine, muitos cristãos, ao ingressar numa empresa, ali no seu recrutamento, né, ele está ali trazendo a sua confissão de fé, né, como cristão, e aquilo, olha que legal, a pessoa aí, né, temente a Deus, e o seu empregador fica feliz, dizendo, olha, certamente que essa pessoa, né, será uma pessoa de compromisso, será uma pessoa, né, muito boa de trabalhar, haja vista que ela confessa, né, os princípios bíblicos, né, e infelizmente muitas vezes acontece desse cristão entrar numa empresa e não observar estas verdades. Isso é muito sério, porque nisso esse cristão, veja, olha o que ele diz aqui no final, ó, verso 25, mas aquele que cometer uma injustiça receberá como pagamento a injustiça que cometeu. E nisto não haverá parcialidade. Ah, não, mas eu sirvo a Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Deus é amor, misericórdia. Sim, senhor, é por isso mesmo. Por isso mesmo que ele por ele ser amor, por ele ser misericórdia, por ele ser bom, que ele vai cumprir na minha, na sua vida, né? Se observar as Escrituras, ele vai, como disse lá, né? Ele vai abençoar, veja bem aqui, ó, verso 24, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, pois tendes servido a Cristo o Senhor, mas também, se cometer injustiça, o que é injustiça? Quebrar o princípio. Né? Quebrar princípio. Fazer o contrário daquilo que nos está determinado. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma semeadura, né? Por que ele diz assim, e nisto não haverá parcialidade, ou seja, para com o Senhor não tem, ele não é imparcial, meu irmão, minha irmã. Ele é justo, fiel e reto, né? No seu agir. Deus é tremendo. Por isso que ele é um Deus bom, não é verdade? E aí você pode falar, não, mas Deus é amor, Deus é salvação. Exatamente, mas veja lá, nós não devemos confundir salvação de alma com situação de vida, né? com caminhada cristã, com como será, né, essa caminhada. Veja que o povo do Egito, eles poderiam ter chegado mais rápido no destino da Terra Prometida, porém, a Escritura diz isso, né? Que eles precisaram ficar rodeando todo aquele tempo, né? 40 anos, para que Deus pudesse ser, diz ali, para ir conhecendo o que tem no coração deles. Para nós, a mesma coisa. Então, a salvação da nossa alma está em Cristo, e tão somente em Cristo, e não há nada mais que possamos ou precisamos fazer para a salvação. Não. Exclusivamente dizendo, olha, você creia que Cristo é o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus, né? Que ele morreu, mas também ressuscitou, isso é importante, e que ele está vivo e intercede por nós. Então esta é a verdade simples do Evangelho. Né? Ah, mas eu não compreendo. Antes, não compreende
né, não consegue compreender, tenha humildade e receba. Receba Cristo. E aí a compreensão vem. Né? Porque o ser humano, imagina, eu não vou aceitar Jesus, não quero Jesus porque eu não estou entendendo. Mas imagine, né? Se ele é colocado como um salvador, como um socorro, como um refúgio, né? Então, se você está necessitando, se você precisa, ou você sente que precisa, receba a Cristo, né? Confesse a Cristo. E aí, certamente, o entendimento, o conhecimento vai se abrindo, não é verdade? Glória a Deus. Então, já para nós encerrar aqui essa mensagem, o que nós observamos aqui então? Né? É que as Escrituras tratam sobre isso aí, as Escrituras dão essa grande revelação para nós, que eu, você, nós, você que conhece a Cristo, né? que confessa a Cristo, né? que entende os mandamentos, né? O seu comportamento em uma empresa. Né? Você, nós devemos agir desta maneira, né? Fazer aquela atividade como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. Olha que bonito. Agora, e olha que tremendo, né? Que prosperidade. Qual empresa não gostaria de ter você trabalhando lá? Que coisa tremenda. E mais ainda, né? Você imagine o impacto que você causará nesse ambiente de trabalho. Porque, imagine, você fazendo aquilo com alegria, né? Como isso aqui, com singeleza de coração, né? Com isso aqui com alegria, ao mesmo tempo com humildade, né? Com respeito, né? Que coisa tremenda. Imagine, nós conhecemos como é que é ali o sistema corporativo, né? Hierárquico das empresas. Há muitas disputas, muitas situação ali terrível, né? Que traz para todos ali envolvidos. E eu e você, que serve a Cristo, você está ali fazendo aquilo para Cristo. Imagine que brindagem, né? E você, aí é fato, é promessa. Fazendo assim, a benção de Deus virá sobre você. Imagine e é verdade, qual empresa que não vai reconhecer isso? É impossível não reconhecer, né? Porque os frutos, né, os resultados falam por si só. Né? E mais também, imagine lá que alguém queira te puxar o teu tapete, como diz, né, um dizer popular, vai puxar o teu tapete, por exemplo. Mas como que daí alguém vai conseguir puxar o teu tapete se você não dá brecha? Né? A atividade colocada você faz. Mesmo que ninguém esteja vigiando, você faz do mesmo jeito. Então, é tremendo. Né? E também, para nós fechar, então, esse vídeo traz uma grande verdade, um grande alerta, né? Porque nós sabemos que, pelos maus testemunhos, já há muitas empresas que falam abertamente, né? Havendo essa inversão de valores. Né? Se tempos atrás alguém que confessasse ser cristão trazia alegria, trazia né, já ali uma tranquilidade aos seus empregadores, hoje, nos dias atuais, já tem ambiente, ou seja, tem empresas que já ficam com esse sentimento negativo por muitos fatos que aconteceram, né? E acontece até hoje, de comportamento de cristãos, né? Que tem comportamentos ao contrário ao que a Escritura diz, não é verdade? É claro que em outro vídeo nós também iremos abordar, também, falar um pouco mais daí, também de como esse cristão ele vai de fato pregar o evangelho ali. Né? Só que de antemão eu já adianto para você. Você está percebendo que se nós cumprir essas verdades bíblicas que nós relatamos aqui, isso aqui já é uma mensagem? Né?
É a chamada mensagem não pregada ou falada, mas é a mensagem do exemplo. É a mensagem, aquela que vivida, que a Bíblia diz que nós somos um livro, né, aberto à sociedade, é quando você está exposto, né, aos olhares, aos críticos, aos que crê, aos que não crê, né, aos incrédulos, e você se comporta de forma tremenda. Então, percebe-se que é uma grande e poderosa mensagem aqui, e em outro vídeo nós iremos abordar também esse ponto, né, a forma correta, ou seja, algumas dicas de como, havendo a oportunidade ali, né, você aí sim pregar ou ministrar as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui, para fixar, né, Efésios capítulo 6, né, do verso 5, alguns versos, e também observamos aqui Colossenses também, né, Colossenses 3, verso 22 ao 25. Esse fato ele coloca mais abertura nas Escrituras, mas para hoje nós vamos ficar com esses versículos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você continue sendo abençoado pelo Senhor Jesus, que a graça, o amor de Deus continue sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E reforçando aqui o ponto que as Escrituras nos disse, para Deus não há acepção de pessoa, ou seja, para com Deus, né, não haverá, né, parcialidade. Né? Ao conhecimento das Escrituras, nós temos também o dever, né, de observar e obedecê-la. Né? Porque se não obedecer, nós estaremos quebrando os princípios. E quebrando os princípios, nós estaremos trazendo para nós danos, né? Problemas, grandes problemas para a nossa caminhada cristã. E a vontade do Senhor Deus é que eu e você caminhe nos teus retos caminhos, prospere em toda a boa graça do Senhor, em todos os departamentos, no seu ministério, que Deus ache graça em você, confie em você os mais excelentes dons, que o Senhor Deus abra as grandes portas para você, para que você consiga peregrinar pela terra, né, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus o abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Nós já vamos então finalizar orando e abençoando a sua vida. Pai amado, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, veja, meu Deus, que nós observemos alguns versos da Tua Escritura. Que verdade poderosa, Jesus, não? Que verdade tremenda. Olha, Senhor Jesus, esse é um problema muito rotineiro, meu Senhor, nas empresas, seja nas pequenas, nas grandes empresas, Senhor. Porque são fatos que acontecem todos os dias, meu Deus. Mas veja o que as suas Escrituras dizem para nós. Porque o Senhor tem para nós a direção. O Senhor tem para nós o ensinamento, meu Deus. O Senhor tem para nós agora porque por isso que diz mesmo, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que coisa boa, Senhor. Pai querido e santo, meu Deus, como teu servo, meu Deus, como teu servo, eu quero abençoar esta pessoa que está tendo acesso a esta gravação. Eu declaro sobre a vida desta pessoa o poder das Escrituras. E em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada. O Espírito de Deus te ajuda, te socorre. O poder de Deus te alcança pelas Escrituras. Receba de Deus. A Bíblia é o teu manual, é a tua aliada. Sim, é possível. O Espírito Santo te ajuda, te orienta. Receba de Deus a palavra. Pratique-a. Execute-a no teu dia a dia. Eleito raça. Em o nome de Jesus Cristo, para que Deus possa te abrir grandes
portas, para que Deus possa confiar sobre a sua vida esse departamento na tua empresa, manto. Meu Deus, olha aqui uma grande ferramenta para você vencer o diabo que está usando esta pessoa para tentar puxar o teu tapete, para tentar denegrir perante os seus superiores. Olha, receba esta armadura cristã. Você não vai precisar mover um dedo. Anácia, você não é um manto ré. Orianda, receba a palavra, revista da palavra, descanse na palavra, como diz aqui, se delicie nas escrituras, execute, faça, realize, diga, eu estou fazendo para o meu Senhor Jesus, eu estou realizando para o meu Senhor Jesus, é Ele, é Ele, é Ele, diga isso, declare isso, faça as tuas atividades como estivesse fazendo para Cristo, e Deus te recompensará, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus, ajuda-nos, Senhor, livra-nos, ó Pai, das armadilhas, meu Deus, e nos dá sabedoria, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe grandemente em Cristo Jesus, fique na paz do Senhor, e até um próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.